Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui para mais uma live do Corpo Contente. Espero que vocês não tenham escutado essa moto que passou agora na rua. Hoje a Gabi vai estar aqui comigo conversando. A gente vai falar sobre a naturologia, vamos falar sobre as cólicas, sobre várias coisinhas, receitinhas caseiras, né? Que como ela falou na entrevista, que a naturologia é super a medicina de vó, né? Aquelas receitinhas da antiguidade que as pessoas foram passando umas para as outras e a gente acabou perdendo por aí, né? Então vamos falar um pouco dessas coisinhas. Deixa eu ver se a Gabi já chegou. Gabi, pede para participar aqui, que aí a gente liga. Muito bem. Oi, Cá. Oi, Oiê, me ouvem tudo bem? bem? Sim, eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô, deixa eu aumentar um pouquinho. Tá ótimo. E aí, Cheguei. Gabi, Vamos como, lá. como estamos? Como está de quarentena infinita aí? Tá atendendo Ai, online? só online, tô 100% isolada ainda. Até hoje. Uma das, Até hoje. uma das poucas, né? Sobrevivendo. Gente, É a meta, né? sobreviver. Sobreviver. É isso, né? Não tem muito jeito. E, Mas tudo Gabi, a gente bem. fala, né, para as pessoas falarem em 10 segundos o que é a naturologia, né? Dei uma introduçãozinha aqui, mas dá uma Uhum. 10 segundos. É uma profissão da área da saúde que basicamente trabalha o ser humano de forma complexa com terapias não alopáticas, né? Então, naturais. Mas mais do que naturais, com o olhar para todos os campos dele, para o corpo físico, para o corpo emocional, para o corpo mental, para as relações, para tudo que está em volta da gente, além das dores, né? Da dorzinha de cabeça, da cólica, das queixas, Tudo que envolve, né? Eu até falei tudo essa que semana envolve. que a gente é complexo, né? E Uhum, a dor é uma resposta às nossas emoções, né? A dor não é uma coisa, é sim, isso e acabou, né? Pode ser muita coisa, pode ser de jeitos muito diferentes, é uma experiência, né? A dor sim. depende muito de como você viveu, né? Como você vive, como você lida com as coisas. E até essa leitura, né, é única para cada pessoa. Porque às vezes pode ser uma coisa emocional, às vezes não. Às vezes pode ser hereditário, às vezes não. Nós somos muito complexos. A gente tem que respeitar essa complexidade. Sim, por isso que o Corpo Contente tem 1 milhão, eu tô trazendo. 1 milhão ainda não, né? Por enquanto são só 10, mas depois mais 10 e vamos ver quantos mais jeitos a gente tem de se cuidar, né? E de olhar pra gente, né? Ai, Ai, tudo bem. sim. Deixa eu vir mais pra luz aqui, tava escuro. Ai, sim, tá E, muito legal isso. Você tá hum, justamente tentando unir, respeitar tudo, né? Unir todos os olhares. sim. E Gabi, fala Demais. um pouco do Immer Self, que é a sua terapia aí que você criou. O Immerself é um programa, né, terapêutico que se chama um mergulho no self intuitivo, uma imersão no self intuitivo. E eu tentei juntar todas as minhas formações, né, que é a naturologia, que eu ainda estou em formação, a terapia menstrual, que é bem pouco conhecido, e a ginecologia natural. A terapia menstrual é uma terapia criada por uma argentina e é uma terapia bem energética, assim, então a gente estuda as fases da vida da mulher. E a ginecologia natural é muito
ela já é bem mais conhecida, mas não é apenas o tratamento natural, né? A ginecologia natural que a gente mais tenta fazer é trazer a consciência para o corpo, o autoconhecimento, esse entendimento, porque é pouco abordado. Então, as mulheres, muitas não conhecem o próprio corpo, não entende para que serve algumas coisas. A gente percebe uma sensação de perdido, assim, muito grande, né? De, nossa, o que está acontecendo comigo? Então, de entendimento mesmo, de ginecologia natural, a gente tem que trazer isso. Opa, vamos deixar as coisas mais claras. Sim, um autoconhecimento, né? O bom e É, velho autoconhecimento. E eu falei bastante, a gente falou sobre saúde da mulher com a Ju, né, que é fisioterapeuta também, e a gente falou isso, né, que é se conhecer e trazer esse conhecimento desde criança, né, trazer para as meninas sim, crianças dentro do corpo, de entender o que que é, né, que a gente só vai nossa. vivendo, vai indo, vai indo, vai indo, né? Sim, e só tem a agregar. Em questão física, né, de desequilíbrio físico, para prevenir, para diminuir, em questão de segurança sexual, em questão de, nossa, assim, para tudo. Da primeira menstruação não ser traumática, né, de ser realmente entender o que que é aquilo e não só, nossa, meu Deus, mãe, me machuquei. Mãe, tá saindo sangue, né? E as meninas estão super novas, né? Menstruando. Eu menstruei tarde, Sim, assim, das minhas amigas. tá Elas cada menstruam vez mais um cedo. E eu por já ouvi aí, né? assim várias teorias. Uma das principais é a quantidade de hormônios que a gente consome cada vez mais cedo com produtos cosméticos, com alimentação. Então, sinceramente eu não sei se tem um estudo de fato que comprove isso, mas já ouvi muito, que quanto mais Caramba. hormônios a gente consome, mais cedo tem sido. Eu Mas acho que até logo cosméticos, comprovam, né? Não sei. Até cosméticos. Até cosméticos. logo comprovam mais ou menos, né? Porque não é interessante comprovar isso É, para as é. grandes indústrias, Aí a gente tem né? mais um problema, né? Indústria. Esse é o ponto, né? E É, Gabi, eu lancei lá, né, para saber se as pessoas tinham cólica ou conheciam pessoas que tinham cólica, e é a maioria esmagadora, né? é a maioria. Tipo, 90%, assim, É. responderam sim, cólicas existem. E você consegue falar pra gente, vai, da onde vem, o que que é, né? Tem aquele processo lá de descamar o endométrio. Eu brinco que às vezes eu sinto o meu endométrio descamando. É esse processo Fala um mesmo. pouquinho, Gabi. Bom, a cólica a nível físico é um processo inflamatório, né? Então, aí a gente já abre para diversas visões. Esse processo inflamatório, quando a gente diminui essa inflamação, desde a alimentação, então, se lá no período pré-menstrual, 2 semanas antes de menstruar, a mulher já começa a diminuir produtos inflamatórios, alimentos inflamatórios, então açúcar, farinha branca, álcool, tabaco, e começa a consumir alimentos anti-inflamatórios, gengibre, cúrcuma, gorduras boas, azeite, abacate, enfim, já, a maioria já percebe uma melhora imensa. A nível energético, por exemplo, pela medicina indiana, a menstruação a gente faz um movimento de descer, de descida, né? Então, essa descida, quando ela não tem força, ela dói. Então, a gente precisa aumentar esse movimento de descida, favorecer esse movimento de descida, que é o movimento do ar, né? O ar que é quem circula, que sobe e que desce. E aí a gente precisa ajudar esse corpo a fazer esse movimento. Então, a gente precisa esquentar esse corpo, por exemplo. Pela medicina chinesa, a gente também precisa esquentar esse corpo. Tem outros canais que circulam energia, que se eles também estão fracos ou estão frios, a gente tem mais cólica. Pela terapia menstrual, a, o período menstrual, a menstruação, ela está ligada à nossa ancestralidade. Então, se a gente tem cólica, se a gente fica de mau humor na menstruação,
se é uma menstruação assim, horrível, traumática, que tem muito sangue, que dói muito, que tem muitas mulheres que falam isso, né? Que é horrível. Aí a gente tem que trabalhar a ancestralidade. Então, desde o básico, de como ela recebeu essa herança das ancestrais dela, de como ela descobriu, né, o que era menstruar, como que a mãe dela contou para ela, ou outra pessoa, e como era para essas mulheres. E aí a gente entra num lugar mais profundo de mexer em traumas, né, ancestrais. Então, já é um trabalho mais energético. O que mais a gente tem? Nossa, foi um monte de coisa. E aí você tava falando da alimentação, né? Você começou falando da parte Do fisiológica, físico. né? Da cólica, Isso. que é uma inflamação. E aí a gente quer fazer justamente o contrário, né? Quando tá na TPM, quer comer açúcar, Pois é. quer comer coisas inflamatórias. Então a gente tem que Pois ter um é. pouco mais de consciência, né? Nessa fase. Escolher uma É. coisa sem esse veneno que é o açúcar, né? Que a gente Tentar sabe. escolher coisas não tão ruins assim para o corpo, pelo menos nesse período. Se é alguém que já tem essa predisposição, aí o ideal é evitar. É evitar mesmo, porque a diferença é bem gritante. Leite também é um produto que aumenta a inflamação, então o ideal é essa pessoa ir entendendo, né, para o que para ela faz sentido. Então, de Uhum. repente, ela percebe que é chocolate. Ah, travou. Voltou. Ela muda e fica uma maravilha. Voltou? Voltou. É isso. Então, perceber. Se ela perceber que para ela, e aí entender, né, o que que faz diferença, o que que é melhor, e aí não muda só a cólica, né? Muda tudo. Quando a gente melhora Sim. a alimentação e tira essas coisas que realmente fazem muito mal, muda tudo. Então, assim, vale muito a pena. Claro que ela não precisa abominar, né? Extinguir o doce, principalmente quando tem muita vontade. Mas escolher, de repente, coisas que sejam menos agressivas, menos ruins mesmo. De repente, um Sim, outro não. tipo de doce, né? Existem opções, né? Só que a gente é muito condicionado a algumas coisas que são mais fáceis, e às vezes tem outras coisas que também são fáceis, mas a gente nem dá chance, né? Na semana É. passada, na live, a Dani fez de sorvete aqui de banana ao vivo. Tem o e-book dela e da Mari com 10 doces para salvar a TPM. Então, Nossa, tá lá a no, gente tem no acesso Instagram mais da fácil, Mari. né? Então, tem, É. tem, tá aí. E outra coisa que você comentou, né, da medicina indiana e da chinesa, que é a questão dói porque não tem força para descer, né? E aí, tanto que no yoga, quando tá menstruada, falam para não fazer posições invertidas, né? Porque aí você tá indo Isso. Contra o contra essa, fluxo. essa Exatamente. natureza. É muito, muito, muito legal. Várias coisas. Se junta, E né? aí, Ah, e tem mais uma que eu tava esquecendo, que na ginecologia natural tanto a cólica e esses dias ruins da menstruação, quanto a TPM, muitas vezes uma necessidade, um pedido, um chamado do corpo de pausar, de diminuir, desacelerar, diminuir o ritmo, ficar mais quietinha. E assim, a gente entende que muitas vezes não dá, né? Tem mulheres que trabalham o dia todo fora, que tem filho pequeno, que tem um monte de coisa para fazer. Mas às vezes é diminuir o interno, né? A mente, conversar menos, fazer alguma coisinha que agrade, fazer um chá, fazer um escalda-pés, assistir algum filme que goste, tirar um minutinho que seja para cuidar do corpo. E aí já tem uma melhora absurda. Então é isso, tem muitos caminhos. sim, muitos caminhos. E aí o pessoal perguntou, as meninas perguntaram, né? Duas meninas mandaram a mesma pergunta, assim, sobre o DIU, né? Que depois que colocaram o DIU, ficaram com muito mais cólica, tipo, ficou horrível, assim. O que, Aham. que, que você vê disso? Já atendeu? O DIU de cobre, né? Então, É, DIU ou de de cobre cobre. ou de prata, porque hoje tem o de prata também, tem o de prata misturado com o de cobre.
E Tá. até dizem que o. Eu não conheço, eu conheço só o de cobre, mas dizem que esse meio a meio ele ajuda a diminuir a inflamação. E o que acontece? O DIU, ele obrigatoriamente causa uma inflamação no útero. Então, essa inflamação ela faz parte desse trabalho é, de contracepção mesmo. É uma barreira. Tanto ele em si quanto essa inflamação. Para o espermatozoide não continuar o caminho até as trompas. Então, em algumas mulheres, essa inflamação aumenta a cólica. Então é isso, a gente entende que já vai ter uma inflamação. Se é uma mulher que geralmente tem cólica, ou às vezes acontece até da mulher nunca ter tido e quando coloca o DIU ter muita cólica, aí a gente tem que ver o que é suportável para ela e fazer o que eu sempre indico é um tratamento fitoterápico, que a gente tem resultados absurdos, muito bons e muito rápidos. Só que se ainda assim não funciona, aí às vezes o melhor é ela procurar outro método. Mas sim, é bem comum aumentar a cólica, porque ele é um contraceptivo que inflama o útero e aumentar o sangramento também. Mas assim, eu já usei por 1 ano e meio, eu usei fitoterápico. Nesse 1 ano e meio, eu devo ter tomado umas 3 tinturas. Uma tintura dura 1 mês. Então, Tá. eu tomei 3 tinturas que regulou o ciclo, diminuiu aquele sangramento muito abundante e também normalizou as cólicas. E aí tudo bem. E aí até engraçado que não é a única causa da cólica, porque coincidentemente nesse período do DIU, eu não tive É. cólicas tão fortes, tudo bem. O sangramento foi mais forte, então eu tive que tomar por conta disso. E depois que eu tirei, por alguns meses eu tive cólicas muito fortes. Então aí já eram outras questões. Mas O você tinha, hormonal, o DIU hormonal, não. antes de Oi? colocar o DIU, tinha cólica? Eu tive muito na adolescência, nos primeiros anos. Tá. Muito, muito, muito. Aí eu tomei anticoncepcional por alguns anos, parei de tomar, não tive mais. Usei o DIU, tive um pouco, tive mais o sangramento. E depois que eu tirei, tive algumas vezes. Então eu percebia, para mim, era mais emocional e alimentação. E emocional inclui também estresse, enfim, tudo aquilo que está em volta da gente, que também faz muita diferença. Mas aí você usou, aí as tinturas, né, que você usou, os fitoterápicos, você usou com qual objetivo, né? Você se avaliou, alguém passou para você? O que você usou para quê? Que te Não, ajudou? me avaliei. Mas as tinturas a gente não pode indicar, assim, porque é um remédio, né? Então a gente tem que ver o que aquela pessoa precisa, tem Sim, efeito era colateral, para tem quê? contraindicação. Não qual, Gabi? Pediram aqui umas dicas de tintura. Mas eu usei anti-inflamatórias, Tá, ervas anti-inflamatórias. E tá. pro fluxo abundante, ervas adstringentes, que ajudam a Entendi. secar. E Entendi. analgésicas, né? Para cólica, analgésicas também. E você ia falar dos hormonais, dos DIUs hormonais. O de hormonal, ele não causa cólica, assim, né? Eu não conheço mulheres que usam e tenham cólica, mas eu não acho impossível. Mas a ideia é não causar, porque a ideia é não menstruar. Então, geralmente, quem tem o Mirena, por exemplo, que é o hormonal, não menstrua. Então, consequentemente, não tem cólica. Eu já ouvi casos de mulheres que têm o Mirena e menstruam, mas eu não sei se tem a cólica. Pode ser que tenha. Pode Entendi. ser que tenha. E aí, a Débora que perguntou sobre as dores na ovulação. Dor na ovulação, É, bom, a gente tem que descartar a possibilidade de cisto, ovário policístico, mas tem a nível energético e emocional, assim, que é uma linha que eu gosto muito de trabalhar, tem muita relação com criação. A ovulação é o nosso momento de criação, né? Tanto criação de um filho físico, quanto criação de projetos, de estudos, de trabalho. Então, são alguns dias que a gente está com essa energia mais abundante. Então, se a gente está tendo algum problema com isso, né? Se a gente não está conseguindo centralizar essa energia, se a gente está com dificuldade, está se sentindo perdida, enfim, diversas variáveis aí, pode existir essa dor. Muitas mulheres é normal
faz essa dorzinha de ovulação, que é uma cólicazinha, acompanha por toda a vida. Pode ser uma sinalização também, o que é bom, né? Dependendo do método contraceptivo que ela usa, é uma sinalização, tá ótimo. Agora, se é algo assim que dói muito, que incomoda, aí a gente tem que ver melhor Ela o que falou que aqui pode que tem ser. ovário policístico e toma remédio para diabetes para controlar as dores aí. Maravilha. Não, acho que o ovário policístico, né? O ovário policístico é uma síndrome metabólica. Esse é o melhor tratamento. Que ótimo, porque a maioria dos médicos até hoje tratam com hormônio e aí não trata nada, e aí vira uma bola de neve. Então, você está fazendo um tratamento legal, mas tem que entender, né, essa dor, como que ela é, e aí entender essa pessoa também. Sim, sempre, né? Cada um é um, né? Cada um tem uma Sempre causa. individualizando. A Adriana, que entrou aqui agora há pouco, ela perguntou sobre as espinhas, né? Que ela falou que ela usava anticoncepcional, aí ela parou, e aí ela Uhum. voltou a ter espinha, né? Um monte, assim. É, acontece muito de mulheres que usam o anticoncepcional e assim que param, já colocam o DIU. E aí o que acontece? A culpa não é do DIU, a culpa é dessa quebra, né, do anticoncepcional. Porque aí seu corpo volta a trabalhar sozinho. E aí existe uma bagunça hormonal. Aí a acne a gente tem que ver se ela é hormonal, o que pode ser, né? Já que ela tirou o hormônio e voltou. Ou se ela tem outras causas, alimentar, emocional também, que é muito comum. Mas não é culpa do DIU, o DIU não tem nada a ver com isso, porque ele não influencia a nível hormonal, né? O de cobre. Então, muito provavelmente, como ela parou, mesmo que ela não tivesse colocado o DIU, ia até a acne. E aí, Então, e- tá. Aí, quais as suas dicas aí para essa, quando volta, né? Ela falou, poxa, achei que tinha acabado esse negócio na adolescência, e aí começa de novo a ter espinha. aí a gente tem que fazer isso de entender. O que geralmente eu vou fazendo é, com fitoterápico também, trabalhar a ação anti-inflamatória, porque a acne é uma inflamação também na pele, né? Trabalhar a parte hormonal com fito-hormônios, já que tem esses indícios que pode ser hormonal. E aí trabalhar, dependendo de como é essa acne, a quantidade, existem ervas também que são cicatrizantes, que são calmantes, que têm ação muito boa na pele e que têm resultado muito bom em uso oral também. E aí a gente percebe se já melhora. Depois, no próximo mês, tira esse fito-hormônio. E aí vê se já regulou. Se já regulou, maravilha. A gente não precisa usar mais. Às vezes precisa de mais um mês, 2 meses. Eu, por exemplo, tive bastante acne depois de parar de tomar anticoncepcional, assim. E aí fiz tratamento com fito-hormônio, fiz tratamento de dieta, fiz de tudo. E aí eu entendi que era totalmente emocional. Fui juntando assim os pontos de uma crise emocional, pá, pele estourada. Aí melhorava. Depois outra crise, estourava. Então tem que entender também esse indivíduo. Mas dá para fazer o tratamento fitoterápico para a parte hormonal, super dá. Tá, tem uma pergunta aqui, ó. Tá vendo? Tá com muita acne, a Michelle. E ela E os não hormônios toma ok, né? 7 anos hormônios ok. Aí volta para esse lado Então, que eu tava falando, né? Mais do tem que de entender. emocional. E aí você trabalharia isso na terapia menstrual, Gabi, por exemplo? Pode ser uma queixa para eu passar com você e na terapia menstrual. Pode. O que geralmente a gente faz é a primeira consulta, as primeiras, para trabalhar essas queixas. E aí a gente usa os tratamentos da naturologia, o olhar da ginecologia natural. Eu uno tudo sempre. A única diferença da terapia menstrual, que, como você fez, você já até sabe melhor, é que é um processo mais longo, né, de 6 meses, e muito a nível emocional e energético, né? Então, para questões físicas, às vezes a pessoa não quer fazer um tratamento profundo, enfim, mas quer tratar alguma coisa agora, tipo cólica. Ah, tô com muita cólica, tô com muita espinha.
Vamos tentar fazer um mês. E aí, beleza, dá certo. E aí, se ela estiver disposta, aí ela faz um tratamento mais profundo. Sim, fala um pouco pro pessoal, Gabi, como que são esses 6 meses aí, as etapas que você trabalha. E é super Ai, legal, eu é acho meu, muito legal. é meu preferido. Então A, tá. a terapia menstrual, por que que são 6 meses, né? A gente trabalha em 6 lugares. O primeiro a gente se conhece, eu entendo, né, quem é essa pessoa, a história dela, é uma anamnese bem profunda. Se essa pessoa já está em tratamento comigo, aí a gente já parte pro segundo, que a gente trabalha infância. Então, a fase da infância dessa mulher e as feridas que ela pode carregar da infância. E a gente percebe isso no ciclo. Então, por exemplo, depois que acaba a nossa menstruação, vem a fase pré-ovulatória, né? Que é uma semaninha que dura. Essa fase, o ideal, o mais esperado, de uma forma super saudável, é que a gente fique muito, muito animada, muito disposta, divertida. Aquela semana que você tá super alegre, dando risada de tudo, porque é a semana da infância. Só que se essa semana não é assim, se é uma semana quando a sua menstruação acaba, você fica triste, cansada, pra baixo, aí a gente vai mexer lá na infância, relembrar, fazer um trabalho emocional nisso. E aí é um mês para isso. O outro mês é a adolescência, é a fase. Desculpa, é a fase mãe. A fase mãe é a nossa ovulação. E aí tem a ver a gente como mãe, se não for mãe de filho físico, mãe de projeto, de estudo, de trabalho, e a gente com a nossa mãe também. A mesma coisa, a ovulação, o ideal é não ideal porque não tem certo e errado, né? Mas o confortável é que essa pessoa esteja também super disposta e com muita criatividade, muita animação, muita energia para ela conseguir criar. Se ela não consegue, se são dias também difíceis, de repente com muita dor de ovulação, de repente com muito cansaço, tristeza, coisas que atrapalham essa criação, aí a gente olha para a relação dela com a mãe dela, para a relação dela com os filhos de projetos e físicos dela. Depois vem a adolescência, que é a fase pré-menstrual. E aí é quando a gente olha. A fase pré-menstrual, ela já é uma fase que naturalmente a gente vai fazendo um movimento de se recolher, de ficar um pouquinho mais introspectiva. Mas não é necessário, não é tão saudável ser tão difícil como é para muitas mulheres, né? A TPM. Tem mulheres que ficam absurdamente nervosas, descontroladas, irritadas, tristes. Então isso é muito ruim para elas. Elas reclamam muito disso, para elas e para as pessoas, né, ao redor. E aí a gente olha para essa adolescência. A adolescência das mulheres é uma fase muito difícil, né? Porque a gente está passando de uma fase de criança para adulto e aí não sabe fazer nada e quer fazer tudo. E aí a gente carrega um monte de trauma a vida inteira e às vezes a gente tem que olhar para essa época. E a última fase é a fase menstrual, que a gente trabalha a ancestralidade. E aí, quando a gente trabalha a ancestralidade, a gente faz exercícios sistêmicos. Para quem conhece constelação familiar, é um exercício sistêmico de olhar, né, para o passado, Semana de que vem, vamos falar reverenciar. de relação. Ai, que legal! É por aí essa última fase, de reverenciar essa ancestralidade. Então, de honrar, de reconhecer a vida das mulheres que vieram antes da gente, que foi muito mais difícil que a nossa. Então, também é super importante para a fase menstrual. E aí o encerramento, dependendo de como essa mulher tiver. Às vezes precisa voltar em alguma fase, às vezes ficou mexido, às vezes mexeu mais alguma, né? Às vezes a infância ela quer lembrar, enfim. E aí no meio disso é conversa, meditação guiada. Quando eu faço presencial, agora eu não estou mais fazendo, né? Não tenho previsão, mas presencial a gente também faz massagem. Que mais? A melhor parte, Melhor né? parte. Mas Melhor a parte conversa é o da. principal. É que Sim, a mas massagem é a gostoso, melhor é né? conversar, Mas conversar é muito profundo, né? A gente não quer ficar cavando as coisas, a gente quer
É, eu massagem. vou cutucando. Massagem é o mais gostoso, mas é tudo, é É, muito legal. Muito bom ter feito essa foi terapia. legal, né, Bel, o seu? Foi muito lindo. Foi muito gostoso. Outra coisa aí, vamos. Uma coisa que eu achei muito legal, que foi uma das coisas que você passou, né, nessa terapia, que foi a vaporização do útero. Não sei se todo mundo já ouviu falar disso. Fala um pouquinho pra gente, que é muito legal. A vaporização, ai, é muito legal. É um conhecimento ancestral, assim, milenar. As mulheres antigas faziam. E, e aí, assim, tem muitos, muitos olhares, né, para vaporização. Eu já fiz formações, por exemplo, que as pessoas achavam a vaporização algo muito forte, assim, que devia ser feito só com acompanhamento e que não podia ser feito sozinha, enfim. A primeira vez que eu fiz vaporização foi sem querer, foi de uma forma super intuitiva. Eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto nada. Eu fui fazer um banho de assento para coceira, sei lá, alguma coisa física, porque o banho de assento ele é para questão física, né? Candidíase, coceira, irritação. Faz um chazinho lá, fica morninha, fica sentadinha, uma delícia. Agora, a vaporização, o que que eu fiz? Eu fiz o chá, tava muito quente, aí eu fiquei sentadinha lá em cima. E meditando, escrevendo, ouvindo os negócios, e eu falei, nossa, que negócio doido, foi muito bom, vou fazer mais disso. Aí eu fui pesquisando, e aí já aprendi várias. Então, assim, dá pra essa pessoa fazer sozinha, dá pra ela fazer sem nem saber o que tá fazendo, né? Que foi o que eu fiz. Mas a gente tem tratamentos com a vaporização, que é basicamente a nível energético, né, que a gente trabalha uma limpeza ou uma energização a nível energético. A nível físico, a gente também tem resultado, a gente também tem ação, porque o vapor que sobe daquela erva, daquele chá, ele leva alguns princípios da planta, que a mucosa é super absorvente. Não é algo tão forte, porque só ali no chá a gente não vai conseguir extrair tanta coisa da planta, mas a gente consegue um pouquinho. Então, a nível físico é muito bom, mas a nível energético é maravilhoso. Então, a gente faz. E aí a gente une várias coisas. A lua que está no céu hoje. Então, se a gente tem uma lua minguante e uma lua nova, a gente trabalha a limpeza, porque é quando a gente está descendo, né? Morrendo. E aí a gente trabalha ervas para limpeza também. Uma tansagem, uma arruda, e a intenção, né, de limpeza, mesmo que seja com uma camomila. E aí, quando a gente tem uma lua cheia, uma lua crescente, uma lua cheia, e mesmo que seja com uma camomila ou uma outra planta, como a artemisia, por exemplo, como alecrim, aí a gente trabalha a intenção de preencher, de trazer. Às vezes a gente está precisando de mais energia, de mais revitalização, de mais alegria, de conexão com o feminino. A gente faz nessa intenção. A intenção é o principal, porque às vezes a gente pode fazer a melhor erva, o melhor dia, o melhor acompanhamento, o melhor profissional e fazer com a cabeça em outro lugar. E aí não vai ser tão benéfico. E às vezes faz sozinha com uma camomila ali quietinha qualquer dia, nem sabe que lua que tá, mas coloca toda a intenção e é maravilhoso. Então, é um tratamento, nossa, que eu adoro, indico demais, mas o que manda nele é a intenção. Sim, nossa, eu achei, foi muito legal, né? E aí eu fiz, foram Você quatro, fez né, as Gabriela? 4, né? E aí a primeira, meu Deus, gente, olha, foi a mais Uhum. tensa, digamos assim, né? Difícil Vamos assim, falar né? tensa. Foi bem legal, bem bacana. E aí, fala um pouquinho, vamos falar um pouquinho dos mitos e verdades aí das receitas de vó, né? Que lá na nossa entrevista você falou um pouco que a É, naturologia é a medicina né, que é passada de geração em geração, né? Aquelas é. coisas. Não toma friagem, né? E E você já até olha, comentou da cólica. elas estão Fala um certas, pouquinho, hein? sim. Leva o Isso da casaco. friagem, isso da friagem, nossas avós estão certíssimas. Assim, por exemplo, minha avó, ela fala que não pode lavar o cabelo. Ah, minha Não mãe também. dá.
Não dá pra ficar 5 dias sem lavar o cabelo, não consigo. Mas eu não vou sair de cabelo molhado, né? Vou secar, não vou dormir de cabelo molhado, vou secar. Pé no chão nunca, na verdade. Pro chinês, pra medicina chinesa, jamais. Então, assim, isso de esfriar o corpo faz total sentido, principalmente para medicina chinesa. Então, na faculdade a gente tem, né, medicina chinesa e a medicina ayurvédica, mas não foram medicinas que eu me aprofundei mais na botânica. Mas eles têm sim essa leitura do corpo a nível energético, de canais que circulam a energia. O chinês ele fala de dois canais na lombar e o indiano fala desse movimento de descida, né? E ambos são ruins se a gente esfriar o corpo, se a gente tomar friagem, tanto pelo pé, quanto pela cabeça, quanto pelo ventre. Esquentar a própria região, por isso que bolsa de água quente é muito bom, né? Então, esquentar a Uhum. própria região do baixo ventre e lombar já ajuda demais. Então, assim, a avó tá certa. Minha avó nunca me explicou, claro, né, a nível de outras medicinas, mas ela sempre teve razão. São conhecimentos que voltam do passado mesmo. Sim, e aí acho que esse esquentar o corpo entra também na parte do movimento, né, e do exercício físico, porque às vezes dá uma preguiça, nossa, absurda de fazer exercício, né, você tá menstruado, tá estéril, mas se Sim, você faz, dá melhora, uma, né? né, Já percebe. muito, É, a única coisa que a gente fala assim é para não exagerar. Então assim, tem mulheres que treinam super pesado, né? E aí na menstruação às vezes não tá afim, tá com essa preguiça, porque o corpo pede para ficar mais quietinha. E aí se força isso, e aí tem cólica, por exemplo, pode ter o contrário. Respeitar mesmo o limite do corpo, mas assim, fazer isso, um exercício leve, fazer um alongamento, uma caminhada, já muda tudo, né? O humor, inclusive. sim, Mas já é aquele carinho, né, que você falou às vezes também, né? é, é o cuidado. Você ia falar alguma coisa? Eu te cortei. Não, isso de esquentar o corpo mesmo. E aí, por exemplo, uma coisa que funciona muito é escalda-pé. Escalda-pé é muito simples e é muito gostoso, faz muito bem. A bolsa de água quente. A nível físico, assim, eu não sei. Eu acho que até você, como fisioterapeuta, vai saber falar, Bah. Mas sobre compressa quente, né? Essa questão de esquentar, assim, o quanto é bom. Então, o esquentar, ele vai trazer o relaxamento, né? Que tem aquela coisa do põe o Ah, gelo ou tá. põe o calor, É, né? Logo que você machuca aí, você falou antes, tem essa parte de inflamação. Só que tá inflamado o aham, útero. Tenta botar o gelo aqui, né? Você tinha que colocar o gelo lá sim. dentro. E aí, provavelmente, esse processo faz a gente ter ficar um pouco mais contraído, né? Porque tá Ah, é outra doendo, coisa. né? A gente fica mais É. travado. E aí, o calor também ajuda a relaxar. E tem até uns pontos malucos, assim, tipo em tibial anterior, não sei se é ponto de acupuntura, É, né? é, Que é para cólica, que ajuda também, tem. né? Tem aquela questão da distância que eu sempre falo, que às vezes não é no lugar, às vezes você mexe em um outro ponto e você vai conseguir Uhum. aliviar ali, por exemplo, a cólica, São pontos né? de acupuntura. De Mas acupuntura, isso né? que você falou de ficar contraído, isso é outra coisa que é muito ruim. E aí a maioria das mulheres também ficam. Tá com cólica, fica em posição fetal, né? Fica abraçadinha assim. E aí o útero ele já tá super inchado, tentando contrair para soltar o endométrio, e a gente precisa dar espaço para ele. Então o ideal é deitar, sentar, com as pernas bem abertas, né, com bastante espaço assim. É gostoso ter uma posição do yoga que é muito boa, que é deitar na cama e aí juntar um pé no outro, né? As pernas ficam assim, os joelhos Uhum. ficam abertos. E aí fica assim, com uma bolsinha de água quente, com um cobertor, enfim. Mesmo no calor, a bolsa de água quente é muito boa. Esquentar o pé também. Sim, né? E essa posição até, né? Às vezes você não consegue ficar totalmente relaxada, a perna cair toda. Então, bota umas almofadas assim e Ah, respira. é. Porque E respirar também respirar. ajuda.
vai E ajudar a respirar. relaxar, né? A ter essa questão do relaxamento, não só o calor e tudo mais, né? Todas essas Sim, coisinhas vão ajudando a ter esse relaxamento que aconteceu, o que tem que acontecer, né? Porque é o processo, né? É o corpo, e a gente é. tem muito. Eu acho que falta, assim, né? Na nossa cultura, na nossa geração, um olhar com mais carinho e com mais amorosidade a esse ciclo, né? Porque não é chato, não é feio, é bonito, é Isso. natureza, né? É o É, a relação com em como isso de como lida, né? Como o que significa para você faz toda a diferença também. E aí a gente volta lá para como foi ensinado, né? É isso, é uma coisa que acontece com mulheres saudáveis a maior parte da vida. Então, se a gente for ficar lutando contra, a gente vai perder. Então, a gente tem que aprender a ser prazeroso. E se não for prazeroso, tudo bem, mas seja menos traumático, menos ruim, menos desconfortável. E dá para ser bom, dá para ser normal, né? Para se acostumar. A gente não precisa ficar sim, sofrendo. sim, não precisa ficar pra frente. Você falou, né? O como é ensinado. Se é ensinado, né? Então a Fabiane tá falando aqui que já é passado como uma coisa ruim. Então, ou é passado de uma maneira ruim, ou nem é passado, É, né? E tem até a propaganda de remédio de é, cólica, cansada de sofrer com as cólicas, né? Tipo, já se pressupõe que é, você sofre, que você, né? E que isso é assim, né? O ciclo acontece, mas ele não precisa ser, desde né? e desde criança, né? Não sei se é a maioria, assim, mas as minhas pacientes contam muito isso. Eu também passei por isso, de você escutar, assim, as pessoas falando, nossa, é horrível. Ai, que bom que você ainda não ficou mocinha, né? Ai, que é horrível. Nossa, pior coisa. Nossa, meu Deus, vai acontecer isso comigo? E, na Você verdade, se a já gente passa para essa menina uma experiência boa, que ela tá saindo da infância para virar mulher, que ela vai ter alguns anos nessa transição e todos os benefícios que vai vir com isso, dela conhecer o corpo dela, e ela vai poder gerar uma vida. E, nossa, essa menina vai ter uma adolescência mais leve, vai conhecer melhor o corpo, vai conseguir se empoderar, a ter segurança. Muda tudo. Então a gente tem que realmente começar a mudar a gente para mudar nossas filhas, nossas meninas, para daqui a alguns anos diminuir esse trauma. sim, é um processo, né? Eu lembrei de uma coisa aqui também, falando dessa questão da menstruação, tem a questão do sangue, né? Do sangue, do nojo, do sujo, e agora tá voltando muito. A Fabiana tinha falado que ia voltar ao passado, tá voltando ao passado mesmo, né? Que agora a gente quer usar o quê? Absorvente de pano, né? Mas É, temos copinho. tecnologia, né? Não é um paninho que vai fazer, Sim, é um paninho tecnológico, tem os coletores menstruais, tem a questão de plantar a lua, né? O que, é. que você, que você sabe, o que, que você acha dessa parte aí, Gabi? Ah, eu sou suspeita, porque eu adoro o copinho, o coletor menstrual, né, que é o copinho, a calcinha menstrual, os absorventes de pano. Eu não uso absorvente descartável faz, acho que mais de 3 anos, sei lá, por aí. E aí o que acontece? Quando a gente usa o absorvente descartável, o sangue ele muda muito, porque ali no absorvente descartável a gente tem muitos produtos tóxicos, a gente tem vários derivados de petróleo, a gente tem muito plástico, a gente tem muito conservante, perfume. E aí quando o sangue fica em contato com isso, ele fica com um cheiro ruim, com uma cor diferente, não fica agradável. De fato, a mulher tira com nojo, tira jogando fora e, né, mal olhando. Então, olha como essa relação já é construída desde quando menstruam, né? Ela tira aquilo e joga fora com nojo, porque é sujo. Aí a gente vem pro coletor menstrual, que foi minha primeira experiência para mudar isso, e é a que eu indico para todo mundo, porque aí a pessoa vê no copinho que é só sangue, que não tem cheiro ruim, que não é tanto quanto imaginava, porque no absorvente, né, ele espalha e vaza. E no copinho você vê que é aquilo fala, e aí já começa a mudar. Nossa, né? É isso aqui.
Tão simples. E aí a calcinha menstrual absorvente de pano também muda muito isso, porque não faz aquele cheiro, porque como é pano, respira. Hoje a gente tem muita tecnologia nesses tecidos. Então são tecidos antimicrobianos, são tecidos impermeáveis, são tecidos preparados para isso. Não é o tecido que, né, igual das nossas avós, não sei como que era exatamente, mas que vazava, né, que tinha que jogar fora, enfim, não. Então, aí a gente também pode plantar a lua com esse tecido, deixando ele na água de molho. E a calcinha menstrual para mim é a preferida, porque é muito prático. Muito prático. Você não precisa nem ficar trocando, não tem tanto medo de vazar. Depende da calcinha, do tamanho, do fluxo, mas na maioria das vezes é o mais prático. E aí o plantar a lua, né? Que é uma prática bem ancestral também. E existem muitas leituras para isso. Não é uma prática que eu costumo fazer. é, e já escutei assim diversas leituras. Então, no xamanismo, por exemplo, tem uma colega minha que fala bastante disso, é a gente devolvendo para a terra os nossos nutrientes, a nossa criação, né? Então a terra nutre a gente devolve para a terra essa nutrição. É, existem mais algumas leituras, eu não lembro muito bem de cabeça, mas do Sagrado Feminino, elas falam muito de plantar a lua, principalmente para quem tem cólica, para quem tem uma relação ruim com o ciclo. É uma prática muito bonita. É muito bonita e muito benéfica. Principalmente com essa relação, assim, né? De sangue, de naturalidade, de natureza, de devolver para a terra mesmo que a terra dá pra gente. Sim, é legal. E ó, falar que as plantas crescem, que é uma beleza, né? A Suelen que falou, Fertiliza, né? meu boldo tá gigante. Depois que eu comecei a plantar a lua e realmente dá uma fertilizada ali na Fertiliza, só tem que diluir, né? Eu sei disso. Eu acho que às vezes que eu fiz, não fiz direito, né? Não deu muito certo. Mas tem que diluir. Isso eu sei que tem que diluir. Sim. Mas, Mas é Gabi, muito bom. muito legal, muito bom tudo isso que a gente conversou. É muito interessante saber, ter essas, né? Espalhar esse conhecimento, né, do nosso corpo, porque é o que é, né? Tá aqui e a gente às vezes ignora, deixa passar, enfim. O É, que, Ká? O que a Cássia falou? Dá tempo sobre de falar plantar a sobre isso? lua. Não Plantar sei a se não ficou lua? claro, né? Que é jogar o sangue na terra. E aí, quando a É gente isso. usa o coletor, a gente joga direto ou dilui. Quando usa paninho, calcinha, deixa de molho na água e joga na terra. Mas assim, gente, internet vocês acham muita coisa legal. Tem muito blog legal, tem muita gente que fala muito disso. Não é um assunto que eu mais conheço, então deixa no ar, assim, pra vocês pesquisarem quem fala mais. Mas é bem legal e é bem fácil de achar, tem várias coisas, mas é isso, plantar a lua é você jogar o seu sangue na terra, nas plantas, pode ser diluído ou não, ou tem que ser diluído, não sei. Eu acho que Eu tem vi que que diluir, tem que é ser. bom diluir. O que na terapia menstrual a gente abordou sobre, na terapia menstrual não é uma prática que é passada pra gente, mas o que a gente abordou foi sobre a intenção também, né, de fazer Sim, aquilo, sempre. Então, né, por que tá fazendo aquilo, enfim. O ideal é que a gente esteja mesmo honrando, né, isso, honrando aquilo que o nosso corpo fez esse mês, de estar saudável, daquele sangue tá cheio de nutrientes, aquilo poderia ter formado uma vida. Então, acho que a intenção vai a partir daí, eu devolver para a terra, que é da onde a gente vem, tudo que meu corpo faz também. É mais ou menos isso. Mas eu acho que tem explicações ainda mais bonitas, ainda mais de conexão com o feminino. sim, é muito. Esqueci, ia falar uma coisa disso, esqueci. Das intenções, né? Ah, lembrei. É que a gente é energia, né? É, Então, somos. tem aquela questão da água, né? Do formato das coisas. Então, tudo que a gente coloca energia tem um resultado. E o sangue é É, água, né? É um líquido. Então, é muito isso. importante isso. Não é uma coisa boa. Não. Né? Então, É, também. eu,
Não, para mim, de forma alguma. Eu sei, né, que hoje tem muitos estudos que dizem que não existe um malefício físico, né, que não causa nenhum problema físico, mas assim, eu gosto sempre de partir do lugar de natureza, de como as coisas funcionam. Então, a noite tem que existir, o dia tem que existir, tem que ter chuva, tem que ter sol, a gente tem que dormir, a gente tem que acordar, a gente tem que fazer xixi, a gente tem que fazer cocô e a gente tem que menstruar, né? A gente tem que ter uma menstruação saudável. É aquilo de novo, a gente não precisa. Claro que quando é uma menstruação traumatizante, a mulher vai procurar por métodos de interrupção. Mas se a gente entende que o corpo funciona assim desde sempre, que isso tem um propósito, que quando a gente está saudável isso acontece, porque acontece muitas vezes de mulheres também que têm alguma disfunção, alguma doença e não menstruam, isso é uma frustração. Então, quando a gente entende que um corpo saudável vai menstruar, aí a gente para e pensa, ué, mas por que está interrompendo então? Faz sentido interromper de uma forma não natural, né? De uma forma, enfim, qual que é a palavra? Não alopática, assim, mas enfim, que nosso Artificial, corpo não. Artificial, exatamente. Então, não. E aí, a nível energético, menos ainda. A gente interrompe um processo de criação muito grande do corpo, de descarga energética também. Na menstruação, a gente é um detox, é uma limpeza emocional muito grande. Então, a gente interrompe todo esse processo. Mas cada mulher na sua realidade. A gente tem que entender também aquela realidade e respeitar isso sempre. o que eu estava conversando é que, assim, né, a gente tem muita tecnologia, mas a gente não pode abandonar as coisas da natureza, né? A gente tem que agregar, se é uma coisa que Eu faz concordo. mal, se é uma doença, que para tratar a gente, lógico que precisa usar da Isso. medicina tradicional, né? Mas às vezes não precisa, né? Às vezes você É, pode usar as duas coisas. Você pode usar da medicina tradicional, mas você pode usar da Ayurveda, da medicina chinesa, de muitas coisas para agregar e para fazer, né? Para ter uma vida melhor ainda, um corpo mais contente ainda, né? sim. Essas No mundo equilíbrio. perfeito é isso. A gente usa tudo de bom que tem, individualiza para minha realidade. Nossa, tá lindo. Se todo mundo tivesse um naturólogo, tava perfeito. Ou fosse Sim, ensinado, né, na escola, na criação, esse autoconhecimento, ó, não ia ter lugar para a indústria farmacêutica, não. esse é o ponto, né? Ela diminui um pouco, diminui o número de farmácias por aí. Aqui, É. perguntou quem é. Eu nem não sei que nome é esse, mas ela perguntou se a calcinha menstrual e os absorventes utilizáveis são mais recomendados que o. Então, é que na realidade o coletor ele aumenta um pouquinho a chance de infecção. Então a mulher tem que fazer aquilo, tem que esterilizar o coletor, tem que lavar bem as mãos, tem que trocar. Não sei se todas, mas praticamente todas as marcas elas indicam 12 horas de uso de coletor. E não é o ideal, porque 12 horas é muito tempo, o sangue ali dentro, pode proliferar fungo, bactéria. Então o ideal é trocar menos, no máximo 6 horas. 4, 5 horas, trocar. E aí o que acontece? Se essa mulher vai trocar, por exemplo, na rua, no trabalho, no banheiro né, que não é dela, e ela não consegue fazer uma higiene tão adequada, aí a gente aumenta um pouquinho o risco de infecção de alguma bactéria. Aí olhando por esse lado, a calcinha absorvente é mais adequado, porque aí a gente não introduz nada, né? A gente só deixa sair. Pelo lado da medicina ayurvédica, a mesma coisa, porque esse movimento de descida, quando a gente tem coletor, ele é interrompido. Então, por esse olhar da medicina ayurvédica, isso atrapalha. Pode aumentar a cólica, pode atrapalhar o fluxo. Mas eu conheço muitas mulheres, igual uma acabou de comentar aqui, que amam o coletor, que funciona assim 200% e maravilha, e vai ser feliz.
Eu Sim, usei 1 ano e meio, eu acho, e aí começou a me incomodar isso de ter que colocar, de ter que tirar, começou a me incomodar. E aí, até é engraçado, quando começou a me incomodar, eu não conseguia mais colocar. Ficava difícil de colocar, não abria direito. Então, uns 6 meses assim, eu desisti. Falei, não, não chega, agora é paninho, calcinha menstrual, e foi a melhor coisa. Então, eu uso assim, se eu for pra praia, se eu for pra piscina, aí, sim. maravilha. Eu gosto também. Eu gosto e eu comprei uns absorventes para testar, né? Os absorventes de paninho. Mas é isso, né? Tem essas importantes saber. Não tinha pensado desse lado, né? Dessa interrupção, É, né? Na medicina ayurvédica. E tem, lógico, o lado da higiene, né? Isso sempre, né? Agora com o isso coronavírus, acho que as sempre. pessoas estão levando um pouco mais em conta lavar as mãos, né? Mas já era para ser o básico. Mas de lavar, lavar, né? De verdade. Né? Então, Sim, tem isso. Se é uma mulher que, vixe, esquece, passa uma aguinha na mão, aí a gente tem um probleminha, assim. Corre um risquinho, né? sim. Mas em Aí geral é começam os tranquilo. corrimentos. Ixi, mas aí é para outro dia, É, porque agora nem tá acabando. Eu achei que tava acabando 10 minutos atrás. Eu olhei errado, assim, olhei errado. tá. Mas, gente, vai lá no Instagram da Gabi, que tem um monte de coisa legal, né? A Gabi sempre fala de várias coisas, já falou sobre candidíase, sobre o muco, né, Gabi? Tem várias informações legais que ela sempre compartilha. Sim. Sobre as E muito ervas. obrigada as suas Ah, eu que ervas. agradeço. Várias dicas muito, muito legais. Eu adorei a sua presença. Vão lá ver a nossa entrevista também, que foi muito legal. Foi muito. E é Ah, é isso, ótimo Gabi. falar sobre esse assunto. Falaria todos os dias. Tirando Que todas bom, as você faz, dúvidas. né? É seu É. trabalho. Mas é muito libertador mesmo, a gente tem informação. Então, procurem, mulheres, procurem. E não tenham vergonha de perguntar, né, para médico em consulta. Tem muitas mulheres que falam isso, falam, eu fui no meu médico e na minha médica e eu não sei isso, aquilo. Então a gente tem que perguntar tudo, perguntar tintim por tintim, porque a gente tem direito de ter informação. Isso aí. Obrigada a Muito todos, bom. obrigada, Bá. Obrigada, gente. Valeu. Beijos. Até a Se próxima. Beijo. cuidem. Sim, se cuidem e se entendam. Tchau. Tchau.